Olá, bom dia a todos. Estamos então aqui dando início a esse novo painel do empreendedorismo na lusofonia, construir o caminho com iniciativa. É um novo painel aqui que decorre na sexta edição da FIN, a Feira Internacional de Negócios. É sempre muito bom verificar que a qualidade dos participantes e a qualidade dos palestrantes não continua sempre em ascensão. E tem sido realmente um prazer participar aqui novamente na Feira Internacional de Negócios e Fórum Internacional de Negócios. Bem, gostaria de dar as boas-vindas aqui aos nossos participantes, os que estão presentes e os que estão online também. Temos aqui como oradores, vou fazer uma breve apresentação, José Vale, licenciado em Engenharia Mecânica, após ter trabalhado no setor industrial, tem dedicado desde 1990 a sua carreira ao empreendedorismo e à assistência empresarial no setor público ao serviço de APIMEI, que é a Agência para Competitividade e Inovação. É atualmente diretor de empreendedorismo e inovação nesta instituição. Seja muito bem-vindo. Gabriela Faria, a minha xará aqui hoje, é apaixonada pela justiça social e em inspirar pessoas a criar impacto significativo na vida dos outros. Depois de concluir a sua licenciatura em Política e Relações Internacionais pela Universidade de Aberdeen, em 2017, fundou o Lisbon Project, uma organização sem fins lucrativos que visa construir uma comunidade que capacita e integra migrantes e refugiados. Está empenhada em criar mudanças positivas através da mobilização da sociedade civil para uma maior colaboração e investimento em causas sociais. Finalmente, é mãe de 2 filhos e mulher de Rubem Faria. Muito bem-vinda, Gabriela, obrigada. E temos aqui também Wander Mesquita, um jovem empresário luso-moçambicano, envolvido em projetos empresariais e sociais, cofundador da Associação de Estudantes de Moçambique em Portugal, com interesses empresariais desde comércio, aquisição financeira, logística até mineração. É Head for Africa na JAN, Organização de Jovens Empresários da União Europeia. Seja bem-vindo, Wander. E aqui, online, o Dr. José Magro, que é vice-presidente do World Trade Center Lisboa, com vastas experiências em negócios internacionais e marketing, private equity funds, energia, green e blue economy e startups sustentáveis. Dito isso, eu acho que nós temos aqui um painel muito completo, porque quando nós falamos de empreendedorismo, nós esquecemos que o empreendedorismo é uma palavra muito mais abrangente do que só focada na questão dos negócios, que é o que nós temos vindo a assistir cada vez mais. Nós temos aqui exemplos de empreendedorismo social, exemplos de empreendedorismo acadêmico e exemplo do empreendedorismo de negócios, que é o que nós acabamos focando mais no dia a dia, mas existe muito mais que isso que nós podemos estar trabalhando e realmente assistindo ao trabalho desses profissionais. Então, para começar, vou começar aqui com o Dr. José Vale, por favor, vou lhe dar a palavra, se puder. Prefere? Não tem apresentação, prefere falar aqui? Então. Muito obrigado pelo convite e queria cumprimentar a todos, em particular os do painel. O IAPMEI está aqui hoje representado na minha pessoa como uma agência para a competitividade e inovação que tem uma missão muito clara na competitividade das empresas e no empreendedorismo. E, portanto, é disso que hoje aqui se fala. E temos acarinhado desde a nossa existência há 47 anos sempre o empreendedorismo em diversas fases. Como hão de calcular, aqui a Gabriela disse que eu estava no IAPMEI desde 1990, portanto já lá vão uns anos, não é? Tivemos aqui uma evolução muito positiva em termos do empreendedorismo e marcada por 2016 por um passo muito importante que foi consubstanciámos uma estratégia nacional para o empreendedorismo, também chamada Startup Portugal. Isso foi marcante, enfim, a partir de umas iniciais 15 medidas e depois com algumas adaptações em 2018 e o ano passado, consubstanciámos todas as medidas mais importantes que seriam para o empreendedorismo e assentes em 3 pilares fundamentais. O reforço do ecossistema empreendedor, que hoje está muito bem patente aqui em Portugal. A segunda, o financiamento, que é sempre uma questão
que diz respeito a quem arranca, a quem começa, a quem empreende, e com muito cabimento. E a terceira, uma ambição de internacionalização, portanto, uma ambição global, aliás, cruzada com aquilo que são os objetivos das políticas económicas de bens e serviços transacionáveis. Portanto, queremos mais exportações, mais substituição de importações, mais importações indiretas e mais serviços prestados a não residentes. E, portanto, aí efetivamente deu-se uma consubstanciação de toda esta atividade. E daí que, passados agora, enfim, estes anos, hoje o nosso ecossistema empreendedor, com essas ramificações que fazemos também para as ligações que estamos hoje a falar aqui neste painel, tem demonstrado uma grande vitalidade e tem chamado a atenção dos países, de outros países. Nós também temos aqui uma questão em volta do empreendedorismo que é fundamental, que é a grande qualidade do empreendedorismo que se faz em Portugal, empreendedorismo feito por portugueses e não só, depois poderes falar também nesse aspecto, e também o papel que a academia tem representado em tudo isto, porque de facto as nossas universidades e os nossos institutos politécnicos têm sabido preparar muito bem enfim, todos os nossos jovens para que consigam empreender de uma forma muito mais capaz, chamemos-lhe assim. E, portanto, esse passo é fundamental porque a criação de talento em Portugal é algo muito importante e que tem correspondido àquilo que nós pretendemos. Por falar em talento, adiante já aqui mais alguma coisa, o talento em Portugal, sobretudo na Europa, é algo que não é suficiente. E por isso, não me vou esperar neste assunto, mas há aqui uma temática que também interessa muito a toda esta plateia, que é a temática de nós não só tentarmos e conseguirmos reter o nosso talento, como também captar talento do exterior. E provavelmente muitos de vós já ouviram falar disto. Nós criámos 2 produtos aqui há poucos anos, que são vistos especiais, um chamado Startup Visa, para quem quer empreender a partir de uma ideia ou a partir de uma empresa que já tenha no seu país de origem, e esse visto é um visto especial para pessoas altamente qualificadas, oriundas de fora do espaço Schengen. No espaço Schengen não são necessários vistos. Portanto, o Startup Visa é um instrumento muito bom para que os interessados que aqui estão, nomeadamente o Brasil digamos, tem sempre a maior fatia destes produtos para virem para Portugal. Um outro é o Tech Visa, que também é um visto especial, mas isso já parte da certificação de empresas portuguesas que querem ir buscar esse talento que faz falta em Portugal através de um visto especial para esses seus trabalhadores que vêm de fora daqui do espaço europeu. E por agora eu ficava por aqui, depois se houver uma segunda ronda. Penso que deixamos as questões para o final de todas as apresentações. Vamos agora dar a palavra ao Dr. José Magro, aqui presente online. Muito obrigado. Não sei se me estão a ouvir. Sim, estamos a ouvir. Bom, em primeiro lugar, queria cumprimentar a organização do FIN 2022 e agradecer este convite. Dar-vos os parabéns por mais este Encontro Internacional de Negócios, esta feira, este Fórum Internacional de Negócios. Cumprimentar também os meus colegas de painel, desta área de empreendedorismo que é absolutamente vital, já vamos conversar um pouco sobre isso, e também à moderadora Gabriela Faria pela coordenação deste painel. Eu vou tomar a liberdade de apresentar primeiro o que é o World Trade Center, para tentar situar de que maneira é que nós também olhamos para o empreendedorismo e de que forma julgamos poder contribuir para o empreendedorismo nos países de língua portuguesa. Primeiro, falar-vos um pouco do que é o World Trade Center mundialmente. Não sei se poderíamos passar aí o slide que a outra Gabriela está a coordenar. Por favor. Não sei se já passou o slide. Só um momentinho, ainda estamos aqui a aguardar. Agora sim, já estamos a ver os slides.
Pronto, então era só, tinha aqui uma pequena agenda, o que é o World Trade Center mundialmente, o que é o World Trade Center em Lisboa, que acaba de ser inaugurado, o que é o World Trade Center nos países de língua portuguesa e como é que nós podemos apoiar o empreendedorismo e também o desenvolvimento tecnológico nos países de língua portuguesa. Portanto, se pudesse passar aqui o slide, por favor. Já estamos, é que eu não estou a ver daqui, não sei se estamos no segundo slide, certo? Muito bem. O World Trade Center está em 92 países, na realidade foi criado em 1969, já tem 52 anos, pela família Rockefeller em Nova Iorque, numa época em que ainda não havia internet e pretendia-se expandir e promover o comércio internacional. Sempre com a ideia de que onde há comércio há emprego, há menos fome, não há guerra. Realmente agora não estamos a ver isso acontecer no leste europeu, mas um pouco a ideia de que o comércio internacional sempre foi um fomentador da paz, do desenvolvimento económico e enfim, de uma estrutura social mais consistente com a atividade económica. Estes 92 países, na realidade, resultam dessa intenção de fomentar o comércio internacional no mundo inteiro. Evidentemente tem mais expressão nos Estados Unidos, onde está em cerca de 40 cidades, mas também uma expressão muito grande na China, com cerca de 30 cidades. E na Europa temos 88 World Trade Centers e em Portugal finalmente temos este em Lisboa. Aí, se puder mudar para o terceiro slide, por favor. Os pilares do World Trade Center são uma lógica de ser um centro de negócios e, portanto, um prédio icónico, como eram as Twin Towers que todos conhecem de Nova Iorque. O segundo pilar é o próprio comércio internacional, e em que fomentamos missões empresariais entre países e apoiamos as empresas nas suas exportações, bem como também as empresas que querem exportar para Portugal. E, finalmente, o terceiro pilar é um clube de negócios que funciona como uma lógica quase de uma câmara de comércio, justamente para potenciar o networking local, o networking de negócios local. Associado ao World Trade Center, nós temos, dentro do nosso ecossistema do World Trade Center, 700 mil empresas no mundo, e por isso dizemos que é sempre possível procurar soluções do matchmaking empresarial entre empresas portuguesas e empresas situadas em qualquer uma dessas 321 cidades ou 92 países em que o World Trade Center, e portanto levar uma empresa de Famalicão a encontrar um partner em Bombaim, na Índia, ou encontrar um partner em São Paulo, no Brasil. Isto é possível fazer dentro deste ecossistema das 700 mil empresas que trabalham associadas aos World Trade Centers. Por favor, passar ao quarto. Em Lisboa, concretamente, o World Trade Center fica situado na saída de Lisboa para Cascais, na autoestrada, na A5, quase esquina com a Cril. É um complexo de três edifícios, mais um hotel que ainda vai ser construído, e que são cerca de 70 mil metros quadrados de área construída, dos quais 35 mil locáveis, e temos diversas atividades, não só da parte do escritório, mas temos uma parte de retalho bastante significativa, uma parte do parking, do hotel, e os edifícios têm a certificação LEED, que é uma certificação que muitos edifícios em Portugal já têm de eficiência energética,
e temos esta certificação WELL, que é um pouco mais exclusiva, que tem que ver com o well-being dos funcionários, o well-being das pessoas que vão trabalhar dentro do âmbito do escritório. Se houver oportunidade mais à frente, podemos mostrar um filme, um filmezinho de 2 minutos que vos convido a ver, mas acho que eu posso terminar aqui a apresentação e depois fazermos isso. Portanto, mudando para o próximo slide, eu já vos disse que um dos pilares do World Trade Center são os comitês. Peço desculpa, Dr. José Magro, poderíamos passar já o filme, se assim entender, é possível? Está bem. Prontos, então mostramos o filme e eu retomo depois. Ok. Muito obrigado. The future is here. Every day we say it, and every day we make it happen. That's how we see the world. A world with cutting-edge technology, but at the same time, more human. A world about people, their vision, their ideas, and their dreams. This world already exists. 5 minutes away from Lisbon city center, 20 minutes from Cascais, and really close to the best beaches. Here is where the tomorrow happens, at World Trade Center Lisbon. Here we see and make the future happen from the very first moment at arrival, with practical solutions that promote mobility and sustainability. Dedicated parking lots for bicycles, motorcycles, and any other type of vehicles, including charging points for electric cars. Everything was thought and designed to promote well-being, both physical and emotional, for all that will spend some time at WTC. A comfort that you feel and live in each of the spaces that articulate with each other, whether they are in the office area, the outdoor spaces, or the area dedicated to commercial businesses and services. World Trade Center is a space where quality of life is at the core of everyday life. Being the work environment, the leisure moments, and social activities, or even at the small coffee breaks. Because we believe that in every business, there's a huge human potential ready to be revealed in everything and everyone. Here, everything happens with people's needs in mind, with integrated cutting-edge technologies, which bring comfort, safety, resource savings, and above all, productivity. This is the world of those who dream, believe, and make it happen. With them, we share our vision of the future in an intelligent, dynamic, creative, and collaborative environment. Here at the World Trade Center, Lisbon, tomorrow happens every day. Muito bem, muito obrigado. Se pudéssemos então ir, isto dá-vos então uma perspectiva do que é o edifício em si, e é onde nós pretendemos também desenvolver, apoiar e fomentar o comércio internacional, como eu dizia, e também desenvolver, através do nosso Business Club, como eu disse, algo similar a uma Câmara de Comércio global, né? Estabelecemos concretamente em Portugal 5 comitês, 2 que têm que ver com o próprio DNA do World Trade Center, que é o International Trade e o Real Estate. Tem que tem que ver muito com Portugal, que é turismo e entretenimento, até porque representa uma significativa fatia do nosso PIB. E depois 2 muito dedicados à tecnologia, em que temos muitos jovens e que estamos a apoiar o empreendedorismo de muitos. É o Comitê de Inovação e Startups e um comitê ligado a Smart Cities. Portanto, nesses 5 comitês, o que nós fazemos é trazer quais são os grandes desafios globais
em cada uma dessas verticais, podemos chamar assim, e temos um modelo de talk show com empreendedores de empresas. Podemos passar então ao próximo slide, por favor. E agora, já olhando para o ambiente mais de língua portuguesa. O objetivo, aliás, quando foi fundado o World Trade Center, o objetivo era crescimento do comércio internacional, We Grow Trade, mas olhando aqui o espaço de língua portuguesa, nós temos, além deste World Trade Center que acaba de ser instalado em Portugal, em Lisboa, nós temos 6 World Trade Centers no Brasil, Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia, Joinville, Porto Alegre e São Paulo. Temos um World Trade Center em Luanda, Angola. Temos na praia em Cabo Verde e há vontade em Cabo Verde até de vir a fazer um segundo. Temos um muito importante em Macau e estamos a olhar o potencial desenvolvimento de um World Trade Center em Moçambique. Isto de forma a conectar também pelo mundo do comércio os países de língua portuguesa e, naturalmente, áreas que poderão ter nas trocas comerciais. E, como vocês viram dentro do âmbito do nosso Business Club, nós estamos com 2, o Smart Cities e o Startups e Tecnologia, e eu pedia para passar ao próximo slide. E aqui nós temos trabalhado muito com empreendedores portugueses e brasileiros, mas também estamos a acompanhar o desenvolvimento de algumas startups em Angola e também em Cabo Verde. A perspectiva de apoiá-los, é claro que, como já disse o meu colega de painel do IAPMEI, temos o Startup Visa que os brasileiros estão a usar muito, mas também outros estão à procura de soluções de apoiar a sua vinda para Portugal e a sua inserção em Portugal no contexto do ecossistema das startups, que está a crescer muito, tanto em Lisboa como no Norte, no Porto, e muito apoiado pela Universidade do Minho de Braga e pela Universidade de Aveiro, e a Universidade, naturalmente, do Porto. Temos, portanto, um ecossistema a norte muito importante, temos um ecossistema de startups em Lisboa também extraordinariamente importante, muito apoiado pelas iniciativas que o governo português tomou, já foi aqui mencionado, da Startup Portugal, mas eu diria que o próprio a chegada a Portugal em 2016 do Web Summit abre uma oportunidade extraordinária de crescimento do ecossistema de startups em Portugal, e a pouco e pouco a própria pandemia levou a que nós tivemos muitas empresas e muitos empresários, muitos jovens empreendedores de outras partes da Europa a escolherem Portugal como local de trabalho, portanto são agora batizados como os nómadas digitais, mas eles não são muito nómadas, porque eles mudam do seu país e vêm para Portugal, depois ficam em Portugal, não querem ir para mais lado nenhum, querem ficar aqui. E isso, para este desenvolvimento do empreendedorismo de base tecnológica em Portugal, e é claro que pela própria escala do Brasil, vocês podem ver aqui o mapa dos unicórnios, o Brasil já está com mais de 30 unicórnios, nós temos 5 e estamos a caminhar para mais, e temos muitas empresas a crescer, concretamente várias destas que estão aqui fazem parte também do nosso comitê de startups, e temos todo o empenho em apoiar os países de língua portuguesa. Basta só lembrar que nós somos já mais de 260 milhões de falantes de português, somos a 4ª língua mais falada no mundo, e também na internet isso vai se refletindo a pouco e pouco, está a crescer o número de artigos escritos em português, todas as transações em língua portuguesa estão a crescer, e é claro que se nós unirmos esforços
com Angola, com Cabo Verde, com Moçambique, com Macau, com o Brasil, com a Guiné, enfim, com os países de língua portuguesa e Portugal, nós podemos ter naturalmente uma rede que, porque o mundo digital é por definição global e por isso julgamos que há aqui uma oportunidade extraordinária de tornar a força da língua portuguesa algo muito relevante no apoio ao empreendedorismo dos jovens de língua portuguesa em todo o mundo e é claro que o contexto que hoje o mundo digital permite é algo que no passado, há 10, 15 anos atrás, seria impossível de pensar. Portanto, nós acreditamos muito que o World Trade Center pode ajudar com este foco no mundo de tecnologia e de empreendedorismo, pode ajudar os países de língua portuguesa e os jovens nos países de língua portuguesa a terem um crescimento e uma expansão no mundo dos negócios que, evidentemente, o mundo digital, ao não ter fronteiras, torna-se realmente uma plataforma extraordinária. E, portanto, era um pouco isso que eu vos queria dizer. O World Trade Center tem no seu DNA principal o comércio internacional e portanto, este networking empresarial, mas, como vocês viram, dos 5 comitês, 2 são completamente focados na área tecnológica e no apoio ao empreendedorismo, que julgamos que será fundamental para poder competir no mundo que, por muito que haja alguns passos atrás no processo de globalização, como sabemos, das questões industriais e, enfim, tudo o que aprendemos nos últimos anos, mas a realidade é que o mundo é perfeitamente global e nós, como países de língua portuguesa, com a 4ª língua mais falada do mundo, temos que ter uma palavra cada vez mais forte a dizer e, particularmente, aproveitando este contexto digital. Eu estou aberto depois queria só terminar, se puder passar, estou aberto a outras perguntas ao longo da nossa conversa no painel. Muito obrigado pela atenção. Dr. José Magro, agradeço imenso a atenção e a apresentação. Vou passar agora à doutora Gabriela Faria, aqui fundadora do Lisbon Project, faz um trabalho extraordinário. Eu tive a oportunidade, por favor, eu tive a oportunidade de trabalhar junto com ela num evento que foi o Encontro dos Descobrimentos do Chá Solidário, em que nós fizemos a recolha de material escolar para o regresso às aulas dos filhos dos refugiados localizados em Lisboa. Então, foi um evento muito interessante, as pessoas realmente se envolveram, compraram material escolar, trouxeram a mochila completa, participaram do evento e conheceram um pouquinho mais do Lisbon Project e o trabalho que a Gabriela Faria desenvolve e que ela vai apresentar agora para nós. Por favor. Obrigada, Gabriela. Eu confesso que isto é um bocadinho confuso, sermos 2 Gabrielas Faria, mas obrigada pelo convite e é um prazer estar aqui. Por momentos eu pensei, o que é que eu estou a fazer aqui na fim de 2022, onde se fala imenso sobre negócios e sobre B2B, B2C, e todos estes termos que não é da minha área, mas é exatamente por acreditar na colaboração, é exatamente por acreditar que é a trabalharmos em conjunto que nós podemos criar mudança, podemos criar um impacto na vida das pessoas que nos rodeiam. Eu faço sempre questão na minha biografia, onde quer que eu vá, de dizer, sim, que estudei, que estive na Universidade de Aberdeen, que sou fundadora do Lisbon Project, mas também que sou mãe e que sou esposa, porque nós somos seres completos, somos seres complexos e completos. E é sermos quem nós somos e tudo o que nós somos que realmente podemos nos ajudar, podemos ter esta empatia uns pelos outros, pelas pessoas que nós conhecemos e as que iremos conhecer ainda, e essa empatia é o que provoca a ação.
é o que nos provoca a sermos inovadores, a pensarmos em soluções que ainda não foram pensadas para problemas reais e desafios muito reais no nosso país e não só. Então foi um bocadinho a acreditar nesse poder da colaboração, foi por isso que eu comecei o Lisbon Project em 2017. Eu tinha acabado de voltar da universidade no Reino Unido, a minha família, eu sou portuguesa, sul-africana e moro em Lisboa. A minha intenção no verão de 2016 não era ficar em Portugal, não era começar um projeto, muito menos trabalhar com refugiados. Eu não conhecia a realidade de refugiados, muito menos em Portugal, mas fui conhecendo pessoas, fui criando amizades com migrantes, com refugiados em Portugal, em Lisboa, e fui identificando um padrão nos desafios que eles tinham, fui identificando que haviam desafios comuns na sua integração em Lisboa. Havia uma resposta burocrática à integração de migrantes e refugiados, havia o CEF, o Centro de Saúde, um CNAIM, mas havia uma falta de humanidade, havia uma falta de um acolher caloroso, um lugar onde as pessoas pudessem ir e não ser só uma estatística, não ser só um número, mas serem uma pessoa com um passado e com um futuro, com sonhos, com capacidades, com skills, com expertise, com talento. Então foi essa a ideia que despertou o Lisbon Project. O que é que aconteceria? Como é que a integração seria diferente para as pessoas que vêm para o nosso país se nós pudéssemos mobilizar a sociedade civil a ser esta resposta mais humana? O que é que aconteceria se pudéssemos mobilizar as escolas, as universidades, as empresas, as igrejas, os clubes desportivos, a trabalharmos em conjunto para acolher as pessoas que vêm para o nosso país de uma forma mais humana, uma forma mais eficiente? Uma das coisas que se notava na altura, e que infelizmente ainda é a grande realidade, é que a integração para muitos é um processo muito difícil, de muita burocracia, muita falta de clareza, falta de oportunidades para aprender a língua portuguesa e a língua inglesa também. Nós vivemos num mundo global onde a língua inglesa é muito importante. Havia falta de oportunidades para formação e para emprego. Então a ideia foi e a ideia é mobilizar a sociedade civil para trabalharmos em conjunto, para juntos criarmos oportunidades, para juntos sermos inovadores, para juntos falarmos, entendermos e não assumirmos que entendemos os desafios, mas ouvirmos os desafios da comunidade migrante e refugiada em Portugal e juntos podermos trazer soluções que tragam clareza, que tragam oportunidades de formação, de emprego, de empreendedorismo também e de aprender a nossa língua e tantas outras coisas e facilitar o acesso a direitos básicos como a saúde e tantas outras coisas. Então foi um bocadinho por esse meio que começámos o Lisbon Project. Se eu puder passar à frente, aqui está. Então, a nossa missão é isso, é construir uma comunidade que integra e capacita migrantes e refugiados. E nós fazemos isso, tudo parte do relacionamento, tudo parte desta comunidade. Os serviços é o passo a seguir. Não vale a pena, no nosso ver, no nosso método de integração, não vale a pena tentar capacitar se não há uma comunidade, se não há uma ligação humana entre as pessoas. Nós acreditamos que a pertença é algo poderoso, o sentimento de pertença a um lugar. Então a comunidade, e para nós a comunidade não são só os beneficiários, não são só os migrantes e refugiados que vêm à procura de apoio, mas a comunidade são os doadores, são os parceiros, são a comunidade local portuguesa, são os nómadas digitais, são todas as pessoas que fazem parte do projeto e que querem fazer parte do projeto são a comunidade. E é através desse sentimento de pertença em que todos somos iguais, todos temos o mesmo valor humano, circunstâncias completamente diferentes, cores completamente diferentes, até fés e religiões diferentes, culturas diferentes, mas iguais no nosso valor. E a partir dessa comunidade, desse sentimento de pertença, agora nós podemos capacitar. E dentro do nosso departamento de programas, nós temos então 5 programas que são a educação, o emprego, o apoio jurídico, o acesso à saúde e bem-estar e a beneficência.
dentro destes 5 programas temos imensas atividades e imensos serviços onde mobilizamos o setor privado, maioritariamente, onde mobilizamos não só voluntários, mas também profissionais de saúde. Nós temos dentistas que facilitam o acesso a este tipo de serviço. Nós temos advogados que fazem trabalho pro bono. Nós temos nómadas digitais que nos ajudam, enquanto associação, com poucos recursos, a criar novas maneiras de fazermos as coisas, de termos até o nosso software e o nosso database para perceber melhor a nossa comunidade e entender as suas necessidades. Então, dentro deste serviço, nós mobilizamos parceiros não só para nos ajudarem com o trabalho pro bono, mas também para financiarem tudo o que nós fazemos. A verdade é que no setor social, especialmente em Portugal, existem muito boas ideias, mas muito poucos recursos. Então aqui nós tentamos mobilizar as empresas para fazerem não só uma doação, não é só um donativo financeiro, mas um investimento. Se calhar onde não recebem de volta dinheiro, mas recebem o impacto social, recebem a capacitação de pessoas e vemos a trajetória dessas pessoas a chegarem muitas vezes ao nosso país completamente sem esperança, onde nós vimos agora um caso, talvez muitos de vocês não conheciam um refugiado ou não conheciam uma pessoa que teve que deixar tudo para trás até fevereiro deste ano, onde Portugal já recebeu mais de 27 mil refugiados da Ucrânia e hoje é talvez mais fácil para nós conhecermos alguém muito de perto que teve de fugir e perdeu tudo de um momento para o outro, mas não necessariamente é uma pessoa sem educação. Não necessariamente é uma pessoa sem talento ou que não teve condições, não tinha uma casa boa, não tinha uma família estabelecida. Então, hoje nós vemos que essas pessoas vêm de toda a parte do mundo por várias razões e nós acreditamos que Portugal pode dar uma resposta humana, eficiente e podemos dar oportunidades para as pessoas reconstruírem as suas vidas e ao reconstruir as suas vidas, contribuir para o nosso país, contribuir para o crescimento do nosso país, contribuir em segurança social, contribuir em ideias, inovação, em tantas outras coisas e trazer também o mais importante, as coisas que eu acho mais importante é a riqueza cultural que também trazem para o nosso país e que torna tudo mais belo e mais bonito. Então, através da nossa missão, da nossa comunidade, dos serviços, nós tentamos criar mudança através da inclusão, da capacitação e da mobilização. Só um visual para vocês verem como é que nós, que tudo parte da comunidade e aí nós temos então os nossos 5 programas. Só para vos dar um bocadinho de um apanhado daquilo que temos feito nos últimos 5 anos. Por acaso hoje nós celebramos o 5º aniversário do Lisbon Project, por isso eu vou ter que sair logo a seguir para chegar a Lisboa e celebrar com a comunidade os 5 anos da associação, mas já apoiámos mais de 1.600 beneficiários e neste momento está a ser um grande desafio para nós, como já estávamos no limite dos nossos recursos e de repente acontece uma guerra na Ucrânia e, como eu disse, temos imensas pessoas a chegar ao nosso país que precisam de apoio, que precisam não só de ferramentas para reconstruírem, mas precisam de serem amadas e respeitadas de uma forma digna. Nós mobilizamos mais de 100 voluntários por semana para fazer tudo o que nós fazemos nos nossos programas e no nosso departamento de vida comunitária. Até hoje já mobilizámos mais de 500 voluntários para fazer o nosso trabalho e chegar aos nossos objetivos. Algumas das nossas parcerias, como eu disse, a mobilização de empresas e clínicas e escolas faz parte da nossa estratégia para conseguir para conseguir integrar de uma forma mais eficiente. Estes são alguns dos nossos parceiros, a Teleperformance, por exemplo, que dá imensas oportunidades de formação e emprego, o British Council, que faz aulas de inglês online gratuitas para os nossos refugiados. Nós temos, por acaso, com o British Council, temos um refugiado do Afeganistão que chegou não acompanhado e que o inglês dele em 2 meses ele melhorou tanto. No outro dia nós por acaso convidámo-lo a vir ao aniversário do nosso CFO, que fazia 32 anos e estávamos todos no apartamento dele a celebrar o aniversário dele quando este rapaz do Afeganistão diz que ele estava a celebrar
estava a fazer 17 anos, creio eu, e conta-nos em inglês que acabou de aprender há 2 meses que este é o primeiro aniversário que ele celebrou na sua vida inteira. Então são estas histórias que nos movem, são estas histórias que nos provocam e nos motivam a fazer mais e melhor. É mais ou menos isso que eu queria partilhar hoje, algumas fotos de pessoas que têm vindo a fazer parte da nossa família, do Lisbon Project. Não sei se já ouviram falar de um espetáculo que houve em Lisboa, eu acho que ainda não sei se chegou ao Porto, o Histoire Bizarre, que foi uma parceria que fizeram com a Câmara de Cascais também, e algumas das nossas beneficiárias fizeram parte desse espetáculo. Creio que vão fazer uma tour outra vez em Portugal, então fiquem atentos. A nossa parceria com a Jerónimo Martins, que tem sido incrível, tanto a nível de angariação de fundos, mas também a nível de formação e emprego. Outras empresas como a Altido, que têm feito parceria nesse mesmo sentido. Alguns das nossas visitas a Lisboa com a comunidade, uma das nossas atividades que é a língua portuguesa, de uma forma informal. As crianças que fazem muito parte do nosso dia-a-dia no Lisbon Project, com imensas atividades, e, por fim, as nossas idas à praia, que são sempre muito memoráveis. Os portugueses ficam assim um bocadinho a olhar para nós, porque muitas das nossas beneficiárias vão completamente vestidas para a água e a maior parte delas não sabem nadar, então é sempre uma aventura para elas e para nós também. Mas muito obrigada. Por fim, a doutora Feliz, que também é uma das dentistas que eu mencionei, que nos abre a clínica dela 2 vezes por mês para trazer pessoas que precisam muito do seu talento. Muito obrigada por me terem aqui. É um prazer e um privilégio. Muito obrigada, Gabriela. Obrigada pelo trabalho que você desenvolve e parabéns pelos 5 anos da associação. Bem, agora, por último, mas não menos importante, temos aqui o excelentíssimo Vander Mesquita. Eu agora aproveito até para lançar um desafio, porque segundo a apresentação do Dr. José Magro, ele referiu que era um mercado potencial para o Trade Center era Moçambique. Então, aqui fica feita a ponte e lançado o desafio. Por favor, Vander, com a palavra. Boa tarde a todos. Muito obrigado por essa oportunidade. Queria agradecer primeiro a presença de todos e cumprimentar o painel, os meus colegas de painel. Então, o tópico era empreendedorismo com iniciativa. Então, o empreendedorismo, para mim, é uma competência de olhar para o problema da sociedade e criar soluções que não só podem gerar lucro, mas também devem trazer impactos positivos e agregar valor na sociedade. Empreender não é somente apenas ter uma ideia, ou ter um plano ou intenção. É preciso entender que empreender é uma ação. E sendo uma ação, para que possamos agir, é preciso ter uma iniciativa. Para termos iniciativa, é preciso termos motivação. Não importa qual seja a motivação, e ela é que é responsável por fazer-te começar como tudo na vida. Se não tem motivação, é melhor que nós todos arranjamos algum sítio. E todos nós temos medo de falhar no empreendedorismo. E isso é normal, não podemos ficar assustados. Pois se não tentarmos, aí sim estamos condenados ao fracasso. Quem não erra não aprende, e quem não aprende não cresce. Por isso temos que ter atitude positiva e iniciativa própria. Um empreendedor, para ter sucesso, além de ter iniciativa própria, tem que ser persistente, ambicioso, flexível, criativo, líder nato, resiliente e sempre em busca de oportunidades. E estamos sempre atentos às lacunas nos mercados para podermos providenciar uma solução e trazer valor à sociedade. De lembrar que estas soluções, na vertente de uma entidade com fins lucrativos, devem render lucro como consequência, para poder sustentar as ideias do empreendedor, como também alavancar o seu negócio e permitir a sua diversificação. Pois, como sabem, não podemos pôr todos os ovos no mesmo cesto. A iniciativa e a busca de oportunidades devem ser uma característica comportamental de um empreendedor.
Muitas pessoas estão habituadas a receberem somente ordens para fazerem algo. Por isso, muitos preferem ter um emprego e não tomarem riscos, esquecendo que quanto maior o risco, maior a rentabilidade. Isso pode ser consequências das escolas, que ensinam as pessoas a receberem e executarem ordens, ou a pensarem como os antigos pensaram, sem ter noção que o mundo está sempre em constante mudança e evolução, e a maneira de fazer ou pensar como antigamente pode estar outdated ou fora de prazo para a realidade atual. Mas para um empreendedor que quer ter sucesso, esta crença tem que mudar, pois tem que pensar, inovar, analisar, decidir e fazer com que as coisas aconteçam. Isso é iniciativa. Fazer uma ação sem que seja ordenado para tal. O empreendedorismo não é apenas abrir uma empresa. O empreendedor não é aquele que somente tem uma empresa ou somente busca lucro. Mas sim, temos que olhar para os problemas como oportunidade, solucionar estes problemas, trazer valor à sociedade e por consequência, gerar lucro ou não. Porque, como a Gabi disse no princípio, podemos ter empreendedores que são fins lucrativos ou não fins lucrativos. Será que quem abre uma entidade sem fins lucrativos não está a empreender? Para mim, eu digo que sim, está a empreender. Porque esta entidade está a ter um impacto positivo e trazer valor à sociedade. Porém, existem fatores que afetam o desempenho de um empreendedor. Alguns fatores estão fora do nosso controle, alguns estão sob nosso controle. Não basta o empreendedor somente ter iniciativa. Tem que haver recursos que favorecem o bom desempenho e a alavancagem do setor privado, como, por exemplo, acesso a financiamentos favoráveis, um ambiente de negócio favorável, estabilidade política, social e econômica, um mercado com poder de compra, leis que impulsionam o empreendedorismo e uma rede de network disponível. Bem, acho que vou... Muito obrigado, Wander. Vou passar aqui, então, o microfone para José Vale. Quero fazer aqui alguns comentários. Eu pedi aqui à Gabriela para fazer aqui um comentário, porque as introduções que foram feitas aqui pelos nossos colegas de painel foram tão interessantes que me despertaram aqui algumas coisas. Embora eu já vi filmes da primeira fila nos cinemas, mas nunca tinha estado a ver um filme por baixo do ecrã. É muito pior ainda, é muito pior. Mas captei ali aqui o nosso primeiro, José Magno. E efetivamente falou ali num aspecto muito, muito importante e decisivo, que eu não falei há pouco, quando disse em 2016 tinha surgido uma estratégia nacional, e também foi a primeira edição do Web Summit. E o Web Summit teve um efeito absolutamente estruturante em termos do que foi o salto tecnológico, a chamada atenção para Portugal da capacidade e do talento que aqui existem, e, portanto, por aí adiante foi sempre despertar e efetivamente captar, e por isso mesmo nós temos tanta atração de talento também, aí o Web Summit não passa ao lado. Depois, aqui relativamente à Gabriela, a Gabriela disse ali uma coisa à qual nós em Portugal não ligamos muito, mas de facto quem vem de fora liga bastante. E frequentemente, quando temos conversas com empreendedores que querem vir para Portugal, eles apelam sempre a isso e falam num termo que se chama diversidade. E de facto nós temos essa capacidade como povo em aceitar a diversidade, o que é fantástico para quem se instala, venha de qualquer parte do mundo, qualquer credo ou religião. Isso é realmente extraordinário. Aqui, agora, relativamente ao que este apanhado muito, muito completo do empreendedorismo, efetivamente, eu queria ressalvar aqui dois aspectos. Um é aquela questão histórica do empreendedorismo, que é o medo do fracasso. Hoje, como as coisas evoluíram tanto, posso-vos dizer que a taxa de sobrevivência de uma startup em ambiente de incubação é qualquer coisa como 70 e tal %, o que é absolutamente fantástico. Isto significa que houve uma mitigação do risco para os empreendedores. Significa que o empreendedor, grande mensagem, o empreendedor em Portugal não está só. E, portanto, tem todo um sistema, tem as entidades todas a ajudá-lo para que ele não falhe. E já
poucos falham, embora saibamos que, ao nascerem empresas, a taxa de mortalidade é algo normal. Depois, também para terminar, e relativamente ao que disse também o nosso colega aqui de Moçambique, quando nós falamos em vinda do mundo da lusofonia para cá, quando falamos em vistos especiais, quando falamos nesta temática toda, aqui está verdadeiramente subjacente, e isso é uma característica muito portuguesa, atenção, está subjacente que todos queremos ganhar com isso. Não é uma perspectiva, alguns países têm, não é? Que é uma perspectiva egoísta. Aqui não, é uma perspectiva win-win. E, por exemplo, um Startup Visa tem a perspectiva de alguém que tem a ideia de vir empreender para Portugal, ou alguém que já tem a sua empresa do outro lado, no seu país, também poder vir para Portugal, continuar uma empresa a partir daqui, tendo a outra. Portanto, há aqui uma perspectiva importantíssima em termos daquilo que todos ganhamos. E realmente a nossa força e a força de todos estes países que estão aqui hoje está na criação destas sinergias, no entendimento e numa grande partilha. Portanto, era só este comentário que queria fazer, não consegui resistir. Obrigada, José Velho. Vou aproveitar que está no embalo e vou fazer aqui uma questão. Vou abrir também para as pessoas que estão nos assistindo, que façam as questões que entenderem, agora nesse momento de Q&A. Na verdade, você comentou aqui a questão de reter talento em Portugal, não é? Que tem sido uma dificuldade, e expôs aqui iniciativas do IAPMEI de captar talento do exterior, desde o Startup Visa ao Tech Visa. Por que é difícil reter talento em Portugal e é possível inverter essa tendência? Essa questão, penso que é uma questão que já esteve num patamar diferente aqui há uns anos. Note-se, houve realmente fuga de talento, uma fuga que hoje não se verifica. Depois foram criados alguns programas até a nível do governo para ter de volta esse talento, como é o caso do programa Regressar, com isenções fiscais, etc. Mas hoje eu penso que há a perfeita consciência que nós em Portugal temos muito boas condições para reter esse nosso talento, aquele bom talento que nós produzimos. E eu penso, é uma questão de feeling, não tem estatística, que essa fuga de talento não está já a um nível como esteve no passado. Porque notem, quando uma empresa se quer vir instalar a Portugal, há aqui duas fases. Uma empresa quer se vir instalar e liga muito a aspectos, enfim, da sua própria instalação, da sua vida aqui, nomeadamente dos impostos, etc. O empreendedor que vem de fora está muito focalizado no estilo de vida. E, portanto, isso é que capta. Obviamente nós temos problemas aqui a resolver, como é o caso do problema da habitação, a habitação para jovens, etc. Temos problemas para resolver da interioridade, mas temos até bons exemplos de nómadas digitais, por exemplo, mas, de facto, é preciso compreender que se eu tiver condições razoáveis de sobreviver em Portugal, não é por uma questão de ir ganhar o dobro ou o triplo num outro país, onde se calhar tenho uma qualidade de vida muito inferior. Portanto, é preciso ter isso em conta, que as pessoas que estão a vir de fora, os estrangeiros que estão a vir de fora, estão justamente a valorizar o que se passa nesta cidade. Eu vim a pé lá de baixo, esta cidade é uma cidade com uma vida extraordinária, tanto de dia como de noite, e de facto com preços razoáveis para quem vem de fora. Para nós às vezes nós queixamos dos preços, mas quem esteja habituado a pagar em Londres 1.100 ou 1.200 euros por um quarto numas Águas Furtadas, aqui arrendam um apartamento com uma grande qualidade aqui em Portugal. E, portanto, eu penso que esse problema está por si só e também por algumas intervenções a ser dirimido no bom sentido. Mas, não obstante, a luta pelo talento é uma luta mundial. E há grandes fábricas de talento no mundo. A Europa não. Nós em Portugal, aqui antes da pandemia, tínhamos já uma falta no digital para aí de 30 mil pessoas. E no digital, mas pré-guerra, a Europa precisava de cerca de 300 mil pessoas só para o capítulo da cibersegurança. Imaginem agora quais são as necessidades só nesse capítulo.
ok? Portanto, essa é uma guerra. O Brasil é uma grande fábrica de talento, com gente muito qualificada, atenção, e há outros países que estão a vir através, nós temos as estatísticas de quem é qual, como a Índia, como outros países que vêm aqui à procura, efetivamente, numa grande oportunidade. De uma maneira geral, garanto-vos que as pessoas estão muito satisfeitas em ter optado por vir viver para Portugal. E depois é o terceiro ou quarto país mais seguro do mundo, etc. Todos esses contextos que são muito importantes. Muito obrigada. Eu poderia fazer aqui uma observação. Aqui, duas. Poderia só, complementando aqui as palavras, não sei se seria oportuno, Gabriela. Obrigado. A minha pergunta diria quanto ao pedido de visto para nós, do país da Língua Portuguesa, qual era, porque eu já tenho tido essas informações por cá de São Tomé e Príncipe, e essa informação lá em São Tomé não existe. Como é que, na ótica, como é que o APMEI articula este pedido de visto para que o empreendedor são tomense possa fazer, vir junto com os outros aqui, investir na área do empreendedorismo ou desenvolver as suas aplicações, por uma razão muito simples. E é um problema que nós, no nosso país da Língua Portuguesa, são as legislações que permitem o surgimento das startups. E no nosso país nós estamos penalizados por isso. Então, ainda não existe um ambiente de network do win-win nessa perspectiva. Então, gostaria de saber qual era a entidade que identificada por vós que possa servir do elo de ligação entre os DCP países, o Língua Portuguesa, para, nesse caso, eu gostaria de saber qual é essa entidade. Independentemente da resposta que eu lhe vou dar, a porta já está aberta para falarmos aqui. Já, a partir de hoje, temos de criar essa via se ela não está assim tão aberta. Este processo de Startup Visa, estamos a falar de empreendedorismo agora, vamos deixar o Tech Visa de lado. É um processo que envolve uma análise, envolve aquele ecossistema que eu há pouco vos falei, quando apresentei aqui o IAPMEI, aquele ecossistema que hoje é muito coeso, que tem 160 incubadoras certificadas no país todo. Há um contacto feito pela pessoa interessada junto de uma incubadora em dizer: eu estou interessado em ir para essa incubadora. A incubadora, se demonstra que o projeto é um projeto interessante para o país, nós estamos a falar de gente altamente qualificada, que interessa ao país, gente que tem mais de 18 anos, que tem determinadas características, tem uma qualificação também profissional ou universitária, e nós a partir daí, se a incubadora demonstra esse interesse, o IAPMEI vai analisar o projeto em si. Nós neste capítulo só estamos a analisar projetos, não estamos a analisar pessoas. Porque depois, quem vai analisar quem é a pessoa, porque estamos a falar de um visto, já é o Ministério dos Negócios Estrangeiros e é o CEF, Serviços Estrangeiros das Fronteiras. Essas pessoas é que vão dizer: esta pessoa é uma pessoa de boa fé, quer vir para cá, e juntam-se as partes e vêm. Este processo pode começar, e começa geralmente nos consulados. E, portanto, basta alguém ir ao consulado de Portugal e dar início a esse processo. E depois daí em diante é uma questão de obtenção de alguma documentação, etc. Mas é um visto muito particular e muito distintivo, é muito importante para quem o obtém para vir instalar-se. A instalação cá em Portugal deve ser feita fisicamente, a pessoa tem de vir para cá, fisicamente numa incubadora. E um projeto Startup Visa pode ter até equipas de 5, cada um com o seu visto. E obviamente que também estão depois relacionados com isso os vistos de residência das famílias. Okay? Naturalmente, a pessoa não vai deixar a família do outro lado. Mas, portanto, basicamente, sem entrar em pormenores, eu aconselho-vos a ver um pequeno filme. Nós, no IAPMEI, hoje temos uma política de pequenos filmes de 3 minutos em que explicamos tudo. Aqui, como foi o World Trade Center, também um excelente filme, embora só tenha visto metade daquele lado. Mas estes filmes, se vocês forem ao canal YouTube do IAPMEI, um Startup Visa, o Tech Visa e outras matérias muito interessantes para o empreendedorismo, como fazer um plano de negócios, como fazer um video pitch, etc., está lá tudo. Não se esqueçam de ir ver e vejam também Startup Boost, também para o empreendedorismo, que é algo muito importante e vão recolher daí informação importante, sem dúvida. Temos mais uma questão aqui. Gabriela, eu poderia fazer aqui uma pequena intervenção? Mais uma questão? Gabriela, posso fazer uma pequena intervenção?
Boa tarde a todos. Parabéns pelo painel, pela fala de vocês. O José falou sobre o Web Summit, principalmente em Florianópolis. O pessoal aprecia muito esse evento aqui em Portugal. É muito famoso para todos que convivem com o ecossistema de inovação lá. Sem dúvidas, também o programa de inovação é também algo que todo mundo lá pretende empreender aqui também. Quando se fala em internacionalização no Brasil, se fala no programa de Portugal automaticamente. Então, é algo muito, muito visível lá, esse programa de vocês. A minha dúvida para você era sobre o programa de Portugal, que existe um programa 2030, se eu não me engano, né, e como pode se relacionar também, né, as iniciativas empreendedoras do Brasil, principalmente. E, em segundo lugar, também queria parabenizar a Gabriela Faria pela exposição, né, e pelo programa que vocês desenvolvem aqui. No Brasil, principalmente em Florianópolis também, nós temos iniciativas semelhantes, porque o Brasil hoje é um destino para argentinos, para haitianos, e eles vêm com suas capacidades intelectuais, que são aplicadas nos seus países, mas que, chegando ao Brasil, também não conseguem desenvolvê-las por conta de barreira, né, de linguagem e também de oportunidade. Então, existem iniciativas lá, principalmente, né, na área da tecnologia, com desenvolvedores, que é totalmente gratuito e eles, como bem o nosso colega Vander falou, tudo precisa ser sustentável, né? Precisa ter uma remuneração envolvida. Então, após essa pessoa ela passar por todo um programa de capacitação, caso ela receba, né, um salário com um determinado valor, ela assim começa a pagar sobre tudo aquilo que ela recebeu em troca. Então, é bem interessante se eu posso, né, fazer a intermediação, te apresentar as iniciativas. Existem outras pessoas aqui que também trabalham com isso. Então, parabéns pela tua iniciativa e pelo teu trabalho. Seria isso. Muito obrigada e parabéns pelo evento. Obrigado. Há pouco esqueci-me de dizer ao José Magro que Portugal neste momento tem 7 unicórnios. Há poucos meses tinha 4. Hoje tem 7. Viram aí novidades também, e há alguns que são, que têm engenharia portuguesa e que nasceram nos Estados Unidos. E, portanto, é essa a malha. Relativamente àquilo que disse. A nossa relação com o Brasil é intensa. Muito intensa. Mesmo esta semana, uma delegação do Ceará esteve connosco. Nós recebemos o Sebrae, eu não digo todas as semanas, mas é quase. Okay? Portanto, conhecemos tudo e eu estive reunido há muito pouco tempo com Florianópolis. Portanto, há uma relação muito forte, muito estreita com o Brasil e de grande amizade. E de grande sinergia, porque daqui estão a surgir coisas muito boas. Muito boas. 2030. Os sistemas de incentivos estão dedicados a quem tem uma empresa constituída em Portugal. Nós terminámos os apoios do 2020 e, tradicionalmente, quando há mudança de quadros, há sempre um ano e pouco, em toda a Europa, que é um ano de transição em que não há nada. Fazemos aqui uma pequena travessia de deserto. Mas desta vez houve, por causa da pandemia, uma coisa chamada, vocês conhecem todos, PRR. Está bem? E, portanto, para lhe dizer que um brasileiro que queira candidatar-se a estes apoios, desde o momento em que tem uma empresa constituída em Portugal, e pode chegar cá, constitui, e pode-se candidatar, de seguida, vê as condições dos avisos que vão abrindo, e pode-se perfeitamente candidatar. Simplesmente, como eu há bocado disse assim, de uma maneira muito rápida, tudo aquilo que são apoios, sejam agora do PRR, porque a seguir vem o 2030, o 2030 também vai abrir brevemente, e ainda agora abriu uma fase de candidatura para o PRR, para a inovação. Tudo aquilo, tenham nota disto. A política económica do teu país quer bens e serviços transacionáveis. Okay? Portanto, qualquer candidatura dentro da sua estratégia tem de ter uma perspectiva, como eu disse, exportações indiretas, substituição de importações e serviços prestados a não residentes. Ok? Portanto, se eu tiver a desenvolver algo internamente só para o país, é bem-vindo, mas para ir aos apoios é complexo.
porque de facto nós queremos é trazer riqueza de fora. Estão a ver? Mas isso depois é uma matéria muito complexa, isso fica para a próxima sessão, que nós fizermos aqui e podemos também conversar um pouco depois disso. Obrigada. Vou passar a palavra agora para José Magro. Por favor, se puder ligar o som. O som está ligado? Não. Sim, está. Sim. Pode falar. Então, muito obrigado, Gabriela. Aproveitar aqui para fazer alguns comentários. Primeiro, dar os parabéns à Gabriela Faria do Lisbon Project. É algo extraordinário. Nós estamos a viver um mundo em que as ações que têm impacto são absolutamente fundamentais para termos um planeta mais humano, com uma capacidade de interação com os diversos povos, e nós, portugueses, sempre fomos, desde há mais de 5 séculos, globetrotters, portanto, temos também a capacidade de receber pessoas de todas as origens, e precisamos disso, porque, no fundo, nós temos um problema que é o calcanhar daqueles de muitos países da OCDE, naturalmente, particularmente na Europa e no Japão, é o famoso inverno demográfico. Nós estamos a precisar de termos uma população muito envelhecida e, portanto, trazermos gente de todas as idades, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, é muito importante que venham e que tragam filhos e que evidentemente possam vir a ajudar também a recompor um pouco esta questão demográfica em Portugal, que é grave. Como disse o colega de painel do IAPMEI, evidentemente que nós defrontámos-nos nos últimos anos com essa perda de talentos, que julgo também, concordo com a visão do colega, que isso já está a reduzir-se, porque evidentemente as oportunidades em Portugal também são maiores agora. Temos grandes empresas, por exemplo, estamos aí no Porto com a Revolut a abrir a sua sede no Porto, empresas como o grupo Sky Technologies, com mais de 400 engenheiros informáticos em Portugal, a BMW no seu desenvolvimento com a Critical Software, a própria Mercedes com o seu centro de inovação em Portugal, o orgulho que nós portugueses temos que ter, porque a Bosch já desenvolve todas as suas atividades em Braga, em Ovar, e já não diz mais Made in Portugal, diz Invented in Portugal, e tudo isso a pouco e pouco cria condições para que os jovens portugueses não olhem para oportunidades em Espanha, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos como única solução de crescimento das suas carreiras. Portanto, começam-se a criar condições para que boa parte dos talentos se mantenham em Portugal. Ou que regressem, ou que estão fora e que regressem a Portugal. Portanto, isso é um processo que está em desenvolvimento. É claro que também foi referida aqui a importância da nossa qualidade de vida, e sabemos que os jovens de 22, 23, 24, 25 anos querem também se municiar de conhecimentos, e é por isso que algumas vezes vão passar um período fora, mas que voltem, tragam esses ensinamentos também e que ajudem a desenvolver a economia portuguesa, é absolutamente fundamental. Portanto, eu estou também muito empenhado. Uma das razões porque, como português, gostei muito de receber o World Trade Center em Portugal, porque o World Trade Center, como vocês perceberam, tem como seu principal objetivo o aumento do comércio internacional, e todos nós sabemos que a economia portuguesa, situada num mercado interno muito pequeno, precisa dramaticamente exportar mais. O desígnio português de alcançar 50% do PIB em exportação, a gente ainda espera que seja nesta década, mas estamos a caminhar para lá. Estamos, de facto, a aumentar para podermos exportar mais. Não só temos que ir à procura de mercados, como precisamos ter qualidade nos nossos produtos,
para que possam ser competitivos, não só em preço, mas também na sua qualidade. E isso, a capacidade que nós temos de exportar hoje para a Alemanha, para a França, para a Espanha, para a Inglaterra e outros países no mundo, mostra como os produtos portugueses já estão no estado da arte, estão em nível de qualidade bastante positiva. Uma das coisas que é fundamental, e é por isso que também trabalhamos muito com os países de língua portuguesa e com outros países também de África, Portugal precisa de exportar para mais países para além da Europa. Nós temos mais de 70% das nossas exportações situadas na União Europeia e todos nós sabemos que este vai ser o continente que menos vai crescer nas próximas 2 décadas. Portanto, nós precisamos de ir à procura dos continentes que estão em crescimento. E sou apologista, apesar de, como já alguns vão percebendo, tenho aqui uma costela meio brasileira, portanto gostei muito de ouvir a nossa colega de Florianópolis, adoro a sua cidade, e acho que Florianópolis tem como aliás o estado de Santa Catarina tem um ecossistema de desenvolvimento de startups extraordinário, portanto parabéns àquilo que está a ser feito em Florianópolis, em Joinville, mas acho também que Portugal tem que olhar para a África de uma forma muito mais empreendedora que tem tido até hoje. E quer dizer, é claro que a Europa toda precisa desses mercados fora da Europa, e Portugal, em particular, tem condições de aumentar com o Brasil e com a África, tem condições de aumentar muito as suas exportações. Então, eu gostaria de finalizar só por dizer que é muito importante, a nosso ver, continuemos a criar os estímulos para que os nómadas digitais deixem de ser nómadas quando chegam aqui e fiquem cá. É importante continuar a ter o estímulo para que os portugueses recém-formados nas melhores faculdades de Lisboa, de Braga, de Aveiro, de Coimbra, de Porto, queiram permanecer em Portugal, ou se vão fora 1 ou 2 anos possam regressar a Portugal. E é claro que nós vivemos com o nosso histórico de relação com os países de língua portuguesa na África, com o Brasil, nós temos capacidade de desenvolver atividades que outros países da Europa não conseguem. Quer dizer, nós estamos... eu fico bastante desapontado quando vejo que a Hungria passou em PIB per capita Portugal. Mas quem mais fala húngaro fora da Hungria? Nós temos 260 a 270 milhões de pessoas a falar português. Nós temos que ir mais longe, ser mais ambiciosos e fora da Europa conquistar mercados com quem nós temos relações muito positivas. E era isso que eu lhe queria dizer. Muito obrigado. Muito obrigada, José Magro. Eu vou dirigir agora aqui a próxima questão, se não houver nenhuma questão da plateia. Por favor, fiquem à vontade. Eu vou colocar aqui, então, uma questão a Gabriela Faria. Nós temos vivido essa questão da guerra na Ucrânia, não é? E foi uma coisa que teve grande impacto a nível mundial, levantou-se uma solidariedade imensa a nível internacional. E eu acredito que foi muito também por nós finalmente cair a nossa ficha de como a nossa realidade, o nosso dia a dia, aquilo que nós temos como garantido e confortável é tão frágil, não é? De um dia para o outro, essas pessoas deixaram de ter essa garantia. E você nota que essa solidariedade que se levantou, que surgiu, tem sido algo que tem deixado as pessoas mais sensibilizadas, mesmo para outras iniciativas sociais e solidárias, como os trabalhos que a Lisbon Project desenvolve? Eu gostava de ter uma resposta muito positiva para essa pergunta e vou tentar manter algum aspecto positivo. Infelizmente, eu acho que nós vivemos numa era de Instagram, onde nós fazemos aquele ditado, nós fazemos para o inglês ver, e é tudo muito momentâneo, é tudo muito temporário.
Então, se agora estamos a falar de Israel e a Palestina, toda a gente vai falar de Israel e Palestina. Se estamos a falar sobre o Afeganistão, toda a gente vai falar sobre o Afeganistão. Mas é de pouca duração, infelizmente. Eu acho que sim, mobilizou e teve um impacto brutal. Acho que nós apreciámos muito e foi a prova, foi a evidência de que Portugal pode ser mobilizado. Isto que aconteceu, de repente as pessoas estavam a abrir as suas casas pela primeira vez, de repente estávamos a pensar em integrar refugiados de uma forma diferente que nunca fizemos até hoje. Portugal, desde 2015, recebeu cerca de 4.000 refugiados, então não é um número grande, é um número muito pequeno e que devíamos estar a fazer um trabalho melhor, mas fomos de 4.000 refugiados para, de repente, mais 30.000 refugiados num mês. Então, provocou a mobilização, provocou a abertura a pensar de uma maneira diferente e nós sim recebemos muita boa vontade de muitos parceiros que antes não tinham trabalhado, não tinham agido nesse aspecto e ficámos muito gratos por essa mobilização. A questão é se vai durar. A questão é se vai ser algo sustentável, vai se tornar parte da estratégia dessas empresas ou da estratégia dos parceiros diferentes que nós temos, ou se foi algo de pouca duração, e nós vamos trabalhar, claro, no sentido de sempre trazer awareness, sempre trazer a todas as pessoas que nos rodeiam e à sociedade civil esta questão de que poderíamos ser nós. Eu acho que é essa empatia, quando nós conseguimos chegar a essa empatia de e se fosse eu, aí nós conseguimos a ação e uma ação mais duradoura e claro que a guerra na Ucrânia nos ajudou de certa forma a abrir os olhos a muitas pessoas que antes não estavam cientes destas dificuldades e destes desafios. Mas estamos na esperança que consigamos que dure mais esta empatia. Mais alguma questão? Eu vou deixar então aqui só uma última questão para o Vander. Na verdade, você enumerou uma série de iniciativas e ferramentas que conseguiriam capacitar mais o empreendedor, não é? Desde redução de carga fiscal, a incentivos à empregabilidade, uma série de coisas. Você considera que, por exemplo, Moçambique esteja sensibilizado nesse sentido, esteja voltado para o empreendedorismo e com intenções de tornar isso uma realidade, essas ferramentas uma realidade? Eu acho que na vertente de Moçambique está-se a trabalhar nesse sentido, mas existe falta de recursos, como uma das coisas que eu disse é acesso a financiamento barato. Em Moçambique, só, vamos dizer, ontem, se não me engano, subiram a taxa de juros para 20%. É diferente aqui em Portugal. A taxa de juros de referência era negativa. Lá é muito elevada. Mas eu acho que está-se a trabalhar, o setor privado está a fazer muita pressão, e o governo está a reconhecer essa pressão e está a trabalhar nesse sentido. Mas ainda temos um caminho longo para andar para frente. Ok. Dito isso, se não houver mais nenhuma questão, eu vou encerrar o painel. Temos aqui uma, por favor. A minha questão não passa por, primeiro, parabenizá-la pelo seu trabalho. Ele deixar uma ideia que em Angola também acontece aqui em Portugal de certo. Eu tive a oportunidade e como cresci cá e agora vivo em Angola, conheço um pouco das duas realidades. O que disse é verdade, que é muito momentâneo as questões sociais, e nós no último mês também fizemos algumas ações sociais pela AJUN em 5 países da África, em que muitas das pessoas contribuíram e tiveram a apoiar o projeto, mas calhar hoje já não se lembram. Mas a questão seria o que é que pode ser feito para que as pessoas tenham uma cultura social e tenham uma cultura de lembrar-se que há pessoas que sempre necessitam de ajuda
que o fator que disse muito bem que Portugal tinha para a experiência de 4.000 refugiados e agora chegaram 30, em que supostamente as pessoas, se calhar, conscientizaram-se que realmente têm que ajudar, mas depois dessas 30.000 pessoas, se calhar, estarem minimamente acomodadas, elas voltam para as suas vidas e nunca mais se lembram disso. É de nós todos pensarmos o que é que pode ser feito de uma conscientização, se calhar, contínua, de que esse tipo de ações tem que ser, passa a redundância, contínuo e, obviamente, parte muito das instituições, como a nossa, por exemplo, da JUN, da SOA, de continuar a consciencializar toda a gente e, por exemplo, eventos como o vosso, que é de uma magnitude mundial já, de nós irmos sempre referindo isso, que as questões sociais têm que estar sempre em cima da mesa. Era isso. E mais uma vez, parabéns. Obrigada. Poderia só comentar uma questão. Eu acho que as organizações como a nossa, por exemplo, o Lisbon Project tem 5 anos de existência, tem uma voz muito pequena. Então, eu acho que a forma de trazer mais continuidade e mais trazer estas questões sociais a serem mais presentes no dia-a-dia de áreas diferentes e setores diferentes é termos referências, termos empresas que possam ser o exemplo e dar uma voz maior a essas instituições, ou dar uma voz maior às instituições como o Lisbon Project, ou elas mesmo serem um exemplo de empregabilidade, de dar formação, de dar essas oportunidades, de financiar alojamento ou startups de migrantes e refugiados. Então, esses exemplos eu acho que são chave e são muito necessários. Muito bem. Eu gostaria de agradecer, então, a presença da Gabriela, do Wander, do José, aqui nesse painel. Dar os parabéns porque o trabalho que vocês desenvolvem é muito, muito importante, seja para incentivar a criação de empreendedores, seja para incentivar a criação de melhores seres humanos. A gente está aqui desenvolvendo exatamente isso e é um trabalho essencial. Eu quero, mais uma vez, dar os parabéns à FIM, à organização da AGEPS. Eu gostaria de referenciar que é uma equipe muito pequena, mas a equipe é tão pequena que eu diria que é uma nano-equipe que organiza isso tudo aqui que vocês estão assistindo. Todos os detalhes que vocês veem, que vocês não veem, foi organizado por uma equipe muito pequena. Então, eu peço uma salva de palmas aqui à Carolina Guedes, que tem sido incansável nesse trabalho e que tem dado resultados de excelência, e acredito que estamos todos satisfeitos. Com isso, muito obrigada e continuamos aqui os trabalhos. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde, obrigado.